Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa do Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que tem esse trabalho de trazer notícias, pessoas que têm uma vida bem legal e que nos ensinam ou nos auxiliam a viver bem. Hoje nós temos aqui um casal, um pessoal muito bacana, vocês vão gostar muito da conversa, mas antes só avisando que os nossos programas, depois de transmitidos, eles ficam hospedados no nosso site, que é o www.pazian.com.br. E nós contamos com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Bom, vocês vão conhecer aqui um casal de alemães, uma brasileira, né, que está lá na Alemanha, Tânia Gabriele Pullman, falei certo? Certíssimo. E Clemens Maria Pullman. Bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigada pelo convite, é com muita alegria que nós estamos aqui e esperamos poder passar alguma coisa legal para o seu público, Humberto. Com certeza. A Tânia, ela fala português, porque você é brasileira, né? Eu nasci aqui em São Paulo. São Paulo? Uhum. E está há quantos anos na Alemanha? Há 12 anos. 12 anos. Não deu para esquecer ainda, né? Não, espero que sem sotaque. E o senhor Clemens, ele não fala português? Mas eu faço hora extra. Você vai fazer a ponte aqui com a gente, viu? Mas muito obrigado. Eu conheço a Tânia, gente, da Samira, da Rádio Mundial, me falar dela, sobre um programa que ela tem na Alemanha, com entrevistas, levando um pouco de espiritualismo, né, ao povo alemão. E eles são coaches voltados para aconselhamento psiquiátrico. Então é um trabalho muito interessante. Então, primeiro vamos falar do teu programa, o programa de vocês. Como é que é esse programa? Como começou? Certo. Bom, o programa chama-se Revista Viva, ele vai atualmente ao ar uma vez ao mês, isso é muito comum na Alemanha, e em função de várias atividades nós diminuímos um pouco o ritmo, e é um programa de 2 horas de duração, sem interrupção, sem horários comerciais, no qual nós apresentamos, na primeira hora, a cultura brasileira, enfim, tudo o que o Brasil tem de positivo. Esse é um foco do nosso programa. Legal. E na segunda hora o Clemens apresenta a cultura mundial. E isso engloba inclusive a medicina, a psiquiatria, espiritualismo, autores, música, enfim, tudo que por isso que ele comentou da música? Sim. O Clemens, eu vou olhar sempre aqui para não esquecer, viu? O Clemens queria falar alguma coisa sobre a música brasileira, é isso? Sim. Você pode perguntar para ele, por favor? Sagte, welcher ist dein Eindruck über die brasilianische Musik als Deutsch? Die brasilianische Musik ist sehr vielfältig, wenn man richtig brasilianische Musik macht. Und ich finde sie sehr schön und ich benutze sie auch gerne in meiner Sendung. Ele diz que a impressão que ele tem da música brasileira, que chama a atenção em primeiro lugar, é a diversidade, a riqueza da nossa música. E ele, apesar de não entender o texto, gosta muito e por isso ele utiliza também na hora dele do programa, não só na minha. Vocês estão aqui no Brasil, né? E você está indo em vários locais, vocês estão pesquisando, inclusive foram no nosso grupo espiritual, Casa de Francisco. Qual a ideia ou o paralelo que você faz do espiritualismo aqui no Brasil e na Alemanha? O que eu tenho percebido no Brasil, bem, nascida aqui e vinda de uma família kardecista, né? Uhum. Nós temos naturalmente uma visão mais profunda a respeito da espiritualidade em relação ao kardecismo. Mas quando nós saímos do Brasil e passamos a conviver com outras culturas, com o foco à cultura brasileira de fora do país, eu percebo que hoje o Brasil está começando a associar a espiritualidade com o autoconhecimento, não só necessariamente com a questão religiosa. Entendi. E esse é o foco também existente na Alemanha. O espiritualismo ou a espiritualidade na Alemanha associa muito ao autoconhecimento e não à religião. Seria uma coisa mais voltada para o científico? Seria uma coisa associada ao científico, mas ao mesmo tempo a tentativa de uma maior movimentação social, intersocial, que é uma questão um pouco complicada ainda na Alemanha. Aqui no Brasil, é um povo muito religioso e muito cristão, né? Então, para o espírita, para o católico, mesmo os adventistas, testemunhos de Jeová, e assim, os protestantes, enfim, é Jesus, né?
Como é que é na Alemanha? O cristianismo, ele é forte, não é? Bem, no cristianismo alemão existe uma separação muito clara entre o catolicismo e o protestantismo. São as duas religiões oficiais do país. A seguir vem então o islamismo, que também foi reconhecido há pouco tempo, pela grande quantidade de muçulmanos que vivem hoje na Alemanha. E agora, eu digo agora, a questão de uns 10 anos, o budismo sendo reconhecido... Só há 10 anos? Só. Como religião oficial. As outras religiões que nós aqui no Brasil temos, sejam elas cristãs ou não, elas são vistas na Alemanha como seitas. Espiritismo lá seria uma seita. O espiritismo é muito pouco conhecido ainda. Ele tem sido divulgado por alguns grupos em Berlim e pelas visitas de João de Deus à Alemanha. É muito restrito. João de Deus, um grande médium de Goiás, né? Sim. Goiás. O Clemens nasceu lá. Ele nasceu lá. Como é que ele vê o cristianismo aqui no Brasil? Als Deutscher, wie siehst du das Christentum hier in Brasilien? Ich habe sehr wenig davon gesehen. Ich habe nur etwas sehr Unangenehmes erlebt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll. Ich habe erlebt, dass in einem Land, das ausdrücklich in seiner Nationalhymne die Fremden begrüßt und sagt, seid willkommen, es eine Kirche gibt, die ihren Mitgliedern verbietet, sich frei zu informieren und sich auch frei in anderen Religionen aufhalten zu können. Ele diz que teve pouca experiência ainda com várias religiões no Brasil, mas até em termos familiares ele teve algumas experiências desagradáveis com relação à associação que ele faz entre o texto do nosso hino nacional, em que todos são bem-vindos, né? Mas que na realidade algumas religiões tomam cada vez mais força, nas quais as pessoas são proibidas, vamos assim dizer, de se informar e de se mesclarem com outras pessoas. Essa, inclusive, é uma impressão minha, pessoal. Entendi. Also für mich ist der Verbot, sich frei zu informieren, beziehungsweise frei sich in anderen Religionen aufhalten zu können, ein Zeichen von Diktatur. Ele diz que esse tipo de proibição, na opinião dele, pode ser considerada como uma forma de ditadura. Entendi. Só para o pessoal entender, a experiência que ele teve em relação a uma religião protestante, né? Não é protestante, Sim, no caminho. Não, evangélica, perdão. E houve um problema, então essa é a imagem. Vocês veem como é importante a gente saber lidar, porque esse tipo de situação é levado para fora. Né? Então existe sim preconceito no meio religioso no Brasil, por algumas religiões, e a gente tem que ficar muito esperto para não criar também preconceito em relação a elas. Isso aconteceu, se eu posso Claro. acrescentar, em função de outras experiências que nós tivemos. Por exemplo, ele esteve em cerimônias de casamentos católicos, em que a família era kardecista, budista, onde todos se confraternizaram, inclusive na cerimônia religiosa. O padre, inclusive, menciona essa confraternização de uma forma muito emocionante e depois vem esse contraste. Então, é uma coisa que marcou muito para ele. Entendi. Bom, ainda sobre espiritualismo. Aqui no Brasil, nós temos assim um caminho aberto para estudar o espiritualismo, os fenômenos mediúnicos, e inclusive de uns anos para cá, de podermos utilizar alguma dessas coisas nos tratamentos terapêuticos, né? Na Alemanha, nem pensar, você como espiritualista, como médium, como é que você sente isso? Bem, eu trabalho na psiquiatria, né? Então meu contato diário com pacientes e psiquiatras e outros profissionais da área já me deixam bem claro que, por enquanto, nem pensar. Mas eu penso que eu também trabalhei aqui muitos anos como médium, fiz cursos de mediunidade, enfim, e a partir dessa experiência ficou bem claro para mim que a mediunidade pode ser exercida em qualquer situação. Não precisa ser declaradamente exercida. E é o que eu faço no meu trabalho. Entendi. Né? Você utiliza
o teu conhecimento, como se fosse um passe. Sim. Você comentou outro dia comigo, queria até que você contasse para eles, sobre a forma que você encontrou de poder tocar o paciente. Sim. Eu trabalho em um complexo de apartamentos monitorados para pessoas com problemas psiquiátricos, psíquicos e emocionais. E essas pessoas saem dos hospitais psiquiátricos e vão para nossas unidades a fim de se integrarem à sociedade. E alguns têm muitas dificuldades em termos de toques, né, físicos. E ali a gente percebe qual a diferença, por exemplo, entre um esquizofrênico e um médium, né? Então, o caminho que eu encontrei foi através de atividades diárias como lavar um cabelo, dançar com eles, passear, enfim, atividades do dia a dia nas quais eu tive a oportunidade de começar a incluir as técnicas de passe, mas de uma forma Esse amena. Trabalho, você participa ele, vocês fazem em conjunto? Sim, sim. Ele também utiliza as Ele mesmas também técnicas? utiliza, através da cozinha. Do alimento? Ele gosta muito de cozinhar, então ele desenvolve lá uma atividade de aprendizado em que os pacientes aprendem a cozinhar as coisas básicas com o valor monetário que eles recebem do governo para sobreviverem. E nesse meio descontraído da cozinha, ele vai conversar com o paciente, toca nos ombros e ali ele está passando energia. Ele também tem uma mediunidade muito... Eu vou pedir um intervalo? Ok. Gente, um minutinho só, nós já voltamos com esse casal aqui que está trazendo coisas muito legais para a gente. Até já, um minuto. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Lembrando que o patrocínio, o apoio cultural do nosso programa é do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos aqui com um casal muito bacana, a Tânia e o Clemens. No intervalo aqui eu estava mostrando para eles o meu conhecimento de alemão, as palavras que você fala em alemão. Mas você disse que ele trabalha na cozinha, né, que ele gosta de cozinhar, e você me contou em off uma coisa interessante. Olhem bem para esse casal, gente. Danilo, dá um close. Ela disse que emagreceu 65 quilos e ele quase 30 quilos. Sim. Dá para imaginar, Tânia, Nossa, Tânia, o que vocês fizeram? Nós mudamos todo o nosso processo de alimentação, intuitivamente. Não para emagrecermos, mas em função de enxaquecas. E fomos descobrindo por que nós tínhamos esse problema alimentar e começamos a pesquisar, né, quais seriam os efeitos que alguns alimentos ingeridos juntos podem causar no nosso organismo.
e comecei a emagrecer, a partir do momento em que passei a separar proteínas de carboidratos. Inclusive, estou escrevendo um livro a respeito. Olha, não é por nada. Eu ia falar assim, tudo que nós conversamos até agora, o pessoal vai deixar de lado. Eu só queria saber sobre isso. Vai ser o nosso próximo tema. O livro vai se chamar Matei a Gorda. Que bacana. Mas já está em projeto? Já comecei a escrever e isso foi um conselho de uma médica homeopata alemã e espero que eu possa, através disso, ajudar muitas pessoas, porque foi um processo lento, intuitivo, engraçado. E científico. Científico e, o mais importante, não se pode passar fome. Uhum. Eu não gosto de passar fome, eu sou taurina. Sim. Eu gosto muito de comer, ele também. E ele cozinha muito bem, e isso é um perigo. No livro vai ter dicas e receita do Eu vou do contar Clements? tudo o que eu fiz e as receitas que ele desenvolveu a partir das nossas experiências. Agora o básico, vai sair em alemão ou em português? Os dois. Ah, bom, que já pensou tudo isso e sair em alemão? Não sabe por quê? Eu cheguei à conclusão de que a alimentação brasileira é realmente perigosa. Muito boa, né? É muito difícil ficar magrinha no Brasil. Então nós vamos adaptar, porque os alimentos que nós temos no Brasil nem sempre são encontrados na Alemanha, né? Então nós vamos fazer adaptações às receitas, principalmente. Mas o mais importante que eu gostaria de dizer a respeito disso é a questão emocional. É a questão de você primeiro desenvolver uma amizade com você, sendo, no meu caso, gorda ou não, né? Que essa gorda seja primeiro reconhecida, respeitada, aceita e depois mandada embora do seu hotel interior, e depois você começa a trabalhar a parte física. Esporte, alimentação, alegria, espiritualidade e autoamor. Senão não funciona. Bacana. Por falar em autoamor, agora é fofoca, assim. Quer dizer, como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos por causa da literatura. Eu aqui em São Paulo tive uma editora, eu editei algumas publicações voltadas não só à literatura, como também à espiritualidade, isso há muitos anos, e tinha correspondentes em outros países. Não falava alemão, não tinha nenhuma intenção de deixar o Brasil, sou muito apaixonada por esse país, e alguns correspondentes faziam um trabalho de divulgação para nós. Até hoje eu não sei dizer quem foi, acabou colocando um anúncio a respeito do nosso trabalho numa revista alemã e ele, por acaso, encontrou esse anúncio, né, na casa da mãe dele. E me escreveu, porque ele também escreve, ele também gosta muito de literatura, e nós começamos a trocar correspondências sobre literatura. Até que, depois de 4 anos, decidi tirar férias. E ele, fazendo uma piadinha, venha para a Alemanha. Eu disse, ok, tenho 15 dias de férias, vou, mas não tenho tempo de ir ao aeroporto. Ele me mandou a passagem no dia do meu aniversário. Olha só. Ele não é brincadeira. E foi. Poderoso esse Clements, hein? Ele é. Acabamos nos decidindo pelo casamento. Bacana, viu? Parabéns. E construímos agora esse O que eu acho bacana projeto. numa união é assim, foco, né? A gente percebe que vocês, a gente se conhece assim há pouco tempo, mas dá para sentir isso desde a primeira vez. Vocês têm foco de vida, não é só de trabalho. E eu acho que isso é o que deve caminhar a humanidade, né? Casais com foco. Se não tem um para um lado, o outro para o outro, não é? Não existe união. Bacana, viu? Senão não faria sentido para nós. Tanto nossos trabalhos profissionais, eu atuo também em outras áreas lá, como nas questões de hobbies, de atividades paralelas, tudo está ligado para nós ao ser humano. Tem que estar ligado a alguma particularidade de desenvolvimento humano, senão não faz sentido algum. Bacana, viu? Essa revista Viva, né, que é o programa de vocês, como é que o pessoal aqui do Brasil faz para acessar, Existem várias possibilidades. O programa é apresentado há 12 anos pela OS Rádio. É possível ouvir e ver ao vivo através do site www.osradio.com.
radio.de, ou nós podemos também, sempre na segunda-feira subsequente, ouvir a retransmissão através da Rádio Weser, que é uma rádio no estado de Bremen, é um outro estado alemão, que acabou nos solicitando a autorização para essa retransmissão. Okay. E lá nós podemos também ouvir através do www.radioweser.tv, eu esqueço sempre esse site. E para quem não entendeu, pode entrar em contato conosco via e-mail, que eu repasso todas as informações. Tudo que você está falando está indo na tela, tá? Certo. E qual que é o e-mail? rv@osnanet.de. osnanet.de. Você já tem o sotaque, né, alemão? Prefiro o meu italiano. Você é italiana, né? Vi que você navega sou de com as família mãos. italiana, sim. Mas apaixonada pelo Brasil. E Gabriele? Gabriele é a família paterna, mas a minha família materna era italiana. Era italiana. Também. Muito bem. Você ainda está estudando psicologia, lá na Alemanha. Sim. Como a é psicologia na Alemanha, ela tem 95% de foco na ciência e 5% no máximo no dia a dia. A universidade alemã, na área de psicologia, ela é quase que completamente voltada à pesquisa científica. O trabalho diário, vamos assim dizer, que nós desenvolvemos na psicologia hoje, tem de ser desenvolvido em paralelo, em termos de estudos. E aí nós entramos também aqui como casal, não só como estudante de psicologia, nós entramos também num projeto de constelação familiar, não necessariamente familiar, mas nós utilizamos o método Jacobs, onde as pessoas que fazem o trabalho de atuação não têm conhecimento dos papéis desenvolvidos por elas naquele momento. Vocês estão imersos, né, nesse trabalho. Totalmente. Agora, você sabe o que aqui no Brasil quer dizer jabá? Não comida. Sei. Sabe, né? Vou fazer um jabá agora do meu programa. Eu já sei a resposta, mas olha a cara de falso. Tânia, você ouviu o meu programa aqui do Brasil? Eu vim a conhecer o seu programa na Alemanha. Na Alemanha. Tá? A saudade nos leva a descobrir coisas fantásticas e não sei se posso citar, mas eu descobri através da Rádio Mundial e comecei a vasculhar os comunicadores. E o que me chamou a atenção no seu trabalho foi o seu trabalho como terapeuta associado ao trabalho espiritual. Isso me interessa muito, é a intenção que eu tenho de desenvolver na Alemanha. E o seu trabalho social na Casa de Francisco, que é uma coisa que toca o meu coração. E virei fã. Tá vendo só? Tá vendo só? Vocês Vou ficam pegar falando? um autógrafo. E você ouve e traduz pro... Sim. Ele sempre senta ao lado e... Mas qual é o assunto de hoje? Eu vou tentando traduzir, muitas vezes com pausas e depois com repetições. E ele vai dando... Então, a partir disso, mergulhando nesse universo brasileiro. Uma coisa que eu achei interessante, quando ela comentou que ela ouviu o programa, ela falou, tem alguma coisa que chamou a atenção que você lembra? Ela falou, tem. O dia que você contou que foi meditar, que uma amiga te convidou, e você ficou 5 horas meditando, não conseguia nem mexer o rosto mais. É verdade, porque nossa vida lá é muito corrida. E apesar disso, o esporte e a meditação fazem parte, mas tudo em medidas rápidas. Agora, 5 horas, impossível. Não, até hoje eu lembro disso. Olha, o bate-papo é super gostoso, a gente passaria um dia aqui, mas está chegando no finalzinho. Certo. Então, só queria pedir para o Clemens rapidamente deixar alguma mensagem, alguma coisa que ele queira falar aqui para os nossos telespectadores. Ok. Wir haben ein paar Minuten, eine ganz kurze Botschaft zu unserem Zuhörer und Publikum. Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich in dieser Sendung hier zu Gast sein durfte. Und was ich so sagen möchte, auch was meine Gesundheit betrifft, so sagt man im Deutschen, die Gesundheit beginnt im Kopf. Ele agradece muito pelo convite, em primeiro lugar, e ele gostaria de deixar como mensagem uma dica a respeito de saúde, que
o que se relaciona à saúde dele tem como lema: a saúde começa na mente. Bacana. E você? Eu queria pedir ao brasileiro em geral que comece a valorizar mais esse país. Só isso. Peço muito isso. Um pouquinho mais de respeito e de valorização à nossa cultura, seja ela literária, artística em geral e religiosa, mas que seja com muito orgulho. O brasileiro não deixa nada a desejar a nenhum país do mundo. Por favor, abençoem este chão. Bacana, é bacana ouvir isso de alguém que está lá fora, e isso não é demagogia não. A Tânia passa isso, está realizando um trabalho muito bonito junto ao Clemens lá na Alemanha, mas a gente tem que entender que o planeta, gente, é uma casa só. Com o tempo esses espaços serão diminuídos, né? E a gente vai entender que aqui é a nossa casa mesmo, espiritual. Olha, gente, eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo conhecer o Instituto, de terem ido na casa de Francisco, estarem aqui com a gente hoje. Aqui vai ficar aberto para vocês divulgarem o trabalho de vocês, o livro, vamos fazer um intercâmbio, que o nosso objetivo é o mesmo de vocês. Mas muito obrigado de coração por vocês terem vindo, viu? Agradecemos também e fica o convite para uma entrevista em nosso programa. Eu vou aprender alemão, você vai ver, vou falar ao vivo. Gente, muito obrigado, viu, pela audiência de vocês, muito bacana, espero que tenha ajudado em algo. E semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.